Mateus capítulo 8, versículo 23. Todos encontraram, digam amém. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Servos de Deus, servos do Senhor, igreja de Cristo, todos nós, durante toda a nossa vida cristã, vamos passar pelas tempestades ou por algumas tempestades. Ninguém pode se esquivar delas. Ninguém pode fugir delas. Ninguém pode escapar das tempestades que virão contra a nossa vida. As tempestades da vida, elas são, na verdade, em alguns momentos, ferramentas de Deus para nos preparar para algo que Deus está nos comissionando. Algumas tempestades são, na verdade, ferramentas que vão adestrar as nossas mãos para a obra que Deus tem preparado para cada um daqueles que têm um chamado, daqueles que têm uma vocação. Todos nós um dia passaremos por alguma destas tempestades. As tempestades da vida, elas nos fazem muito bem. Nós amadurecemos com ela. Nós refletimos quando estamos no meio de uma tempestade. Nós ficamos mais humildes. Nosso coração fica mais quebrantado. Nossa alma fica mais sedenta pelas coisas de Deus. Você talvez está passando por uma tempestade nesses dias e neste momento. E a notícia que eu tenho para te dar é essa. E essa notícia vem do Senhor. Essa tempestade está te fazendo muito bem. Ela está te deixando mais crente, mais próximo do céu, mais perto de Deus e mais parecido com Cristo. Nessa narrativa bíblica que nós lemos aqui nesta noite, a qual eu tomarei por base para pregar a mensagem de Deus esta noite, quero aqui falar sobre algumas coisas que estão inerentes à nossa postura diante das provações, diante das tribulações, diante das tempestades, dos desertos da vida, das aflições que Deus permite para com a nossa vida. E quero aqui dar uma pincelada nesse texto, e apenas nesse texto de Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, fixar-me-ei a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Acompanhe comigo. A Bíblia diz no versículo 23, Mateus capítulo 8, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. A Bíblia diz que o Senhor entrara no barco. Seus discípulos que estavam seguindo ao mestre, entraram após o mestre. E a Bíblia diz, logo após os discípulos terem entrado no barco, surgiu uma tempestade tão grande que o barco era quase coberto pelas ondas. Em outras traduções, diz que o barco era coberto pelas ondas. Ouça bem, aqueles discípulos, eles jamais imaginavam que no barco aonde Jesus estava, poderia surgir uma tempestade como essa. Os discípulos estavam obedecendo o mestre, seguindo a Jesus.
nos passos do seu Senhor, mas de repente foram acometidos por uma tempestade. Nós sabemos bem que esses discípulos, a maioria pescadores, já tinham enfrentado diversas tempestades. Mas ouça, jamais creio eu que eles imaginariam que com Cristo iria enfrentar algum tipo de tempestade. Porventura isso não acontece comigo e contigo? Algumas vezes nós dizemos: Senhor, eu sou teu filho, por que que isso me sobreveio? Senhor, sou fiel a ti, por que isso se levantou contra mim? Senhor, eu obedeço, eu estou fazendo a obra, sou consagrado a ti, por que que esse mal está assolando a minha casa, a minha família? Por que que esse mal veio contra o meu trabalho, contra a minha profissão? Por que é que isso vem como avalanche, tentando me sufocar, tentando me dizimar, tentando acabar comigo? Os discípulos não imaginavam, mas preste atenção, com Cristo nós vamos passar por muitas coisas nessa vida. Jesus nos disse que nós passaríamos por muitas aflições, e Ele deu um remédio. Ele nos disse algo animador. Que foi que Ele disse? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu passei por muitos momentos ruins, mas faz uma coisa, tenha bom ânimo, porque eu passei também com ousadia, enfrentando. Eu levantei a cabeça, eu não deixei a tristeza roubar a alegria do meu coração. Eu não deixei a tempestade da vida e as tribulações da vida e as aflições da vida tirar a paz e a alegria que só Deus dá. Nós passaríamos por muitas dessas provações. Talvez você se encontre nessa mesma situação. Irmão Danilo, sou fiel ao Senhor, faça a obra, ganhe uma alma para Jesus. Dou meu tudo para o Senhor, estou na casa dele, adorando, servindo a ele, mas parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais assombração aparece. Você já viu aquela palavra, aquela frase? Quanto mais eu oro, parece que mais assombração aparece. Porque uma coisa é certa, não pense que quanto mais você se aproxima de Deus, os problemas vão embora. Não. Quanto mais você chega perto de Deus, mais problemas vão acontecer. Não entendi, pregador? Isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais problemas vão acontecer. Mas por que isso? Porque mais vitórias Deus vai querer te dar. E as vitórias, elas não vêm antes das tribulações, antes das provações, antes das aflições. Quanto mais você chega perto de Deus, mais Deus permite provação. E não é para te matar e nem para te sufocar, é apenas para te ensinar que quanto mais você vai na presença dele, a prova se levanta, o gigante se levanta, aparece de tudo, mas também depois vai aparecer a vitória. Se aproxime, não olhe para a tempestade, olhe a consequência que ela vai te dar. Os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz, e surgiu, e eis que no mar surgiu uma tempestade tão grande que o barco era quase coberto pelas ondas. Preste atenção, a Bíblia diz, eis que no mar surgiu uma tempestade tão grande. Ei, olha para cá. Quem é grande nessa história não é a tempestade. Quem é grande nessa história é Deus, que vai passar com você no meio dessa tempestade. Grande não é o gigante. Grande, primeiro, é a queda dele. Segundo, é Deus quem te dá a vitória. Grande não são os problemas, grandes são as soluções. Grande não é a enfermidade que assola o teu corpo. Grande é o milagre que Deus vai fazer
na sua vida. Grande não é a muralha que está diante de você, grande vai ser o teu salto sobre esta muralha. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ei, quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Deus tem compromisso com o barco. Deus tem chamada com barco. Alguma vez você viu barco pregando? Alguma vez você viu barco ministrando, louvando, adorando? Alguma vez você viu barco evangelizando? Barco não evangeliza. Barco não tem chamada. Pregador, por que tu está dizendo isso? Vou te dizer uma coisa que Deus me revelou na palavra. Deus não tem compromisso com barco. Mas pregador, estou dentro do barco. Meu filho, se o teu barco naufragar, Deus inventa outro milagre. Qual vai ser o milagre? Se o barco se quebrar no meio dessa tempestade aonde tu está, não tem problema para Deus. Deus vai te conduzir para que você ande por cima das águas. Pregador, não entendi. Se não deu certo aqui, Deus inventa outro milagre, vai dar certo aqui. Mas pastor, eu investi tanto dinheiro nesse negócio e não deu certo. Meu filho, ouça o que Deus está te dizendo. Não deu certo para cá, teu Deus vai te conduzir para lá. Por quê? Porque Deus tira da onde não tem e Deus coloca onde não cabe. Deus não tem chamada com barco. Deus não tem compromisso com barco. Se o barco se quebrou, não murmura, não fica que nem um dodóizinho de Jesus nos cantos. Levanta a tua cabeça, arregaça a manga, olha para o céu, porque o Deus que te chamou para a obra, algumas vezes Ele vai permitir que o barco das nossas vidas venha se quebrar. Por quê, pregador? Porque Deus quer te ver, Deus quer te ver andar por cima das águas, por cima das águas, por cima das águas. Deus quer te contemplar andando por cima das águas. Tem coisas que você nunca fez e Deus lá em cima está esperando só uma oportunidade para que você vivencie o milagre. Você sabia que algumas vezes os barcos de muita gente quebram e as pessoas ficam desesperadas? As pessoas ficam espantadas, apavoradas, sem saber o que fazer. E Deus lá em cima olhando para ele ou para ela e dizendo: meu filho, minha filha, eu quero apenas que você ande por cima das águas. É por isso que eu permiti que o teu barco se quebrasse. Você não entendeu? Vai entender agora. O milagre que você queria, ele é pequeno demais. Deus diz: vou complicar a situação. Por que, Deus? Porque o meu milagre é maior do que o teu, a qual tu estava esperando. A glória que eu ia receber daquilo que tu esperava era bom, mas a glória que eu vou receber do meu propósito nessa tua situação é além do que tu pensa e é além do que tu imagina. Tem gente aqui nesta noite, tem gente que está me ouvindo e está dizendo lá na sua consciência: eu estava preocupado com o barco, e hoje eu entendi que Deus não tem compromisso com barco. Deus tem uma chamada na minha vida, e sabe o que é que Deus está me dizendo? Eu te protegerei. Por quê? Porque nessa tempestade você não vai morrer. Nessa tempestade
tempestade você não vai naufragar. Nessa tempestade você não vai a pique. Nessa tempestade o diabo não vai tragar a vida dos teus filhos e nem da tua casa, do teu esposo, da tua chamada, do teu negócio. Não, não. Deus está protegendo. Vai dar um chute no barraco do diabo, porque tu és o escolhido de Deus na terra. Se tu acredita nesta palavra, levante a mão e dê um glória mais alto que você puder para o Senhor. Deus não tem compromisso com barco. Aleluia. Ele vai inventar outro milagre para que você ande por cima das águas. E a Bíblia diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Atente bem para isso. Ele quem? Jesus. Estava dormindo. Eu sei que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Eu sei que Deus está vivo 24 horas, alerta, nos protegendo, nos guardando, até quando você dorme. Mas nessa situação, nesse episódio, nessa narrativa bíblica, quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, em meio a uma tempestade. Dá para entender Jesus dormindo em meio a uma tempestade? Dá para entender? Sabe o que é que eu aprendo aqui? Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Para que tu vai perder a tua noite de sono? Vai dormir também, filha. Vai dormir também, filho. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Tem coisas que você conquista pela sua busca, mas tem coisas que vai chegar na tua mão porque são presentes de Deus. Aleluia. Você viu Pedro em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro foi preso, e um círculo de oração estava orando por Pedro, dentro de uma casa, o povo orando: Senhor, liberta Pedro. A Bíblia diz que Deus libertou Pedro, e Pedro foi até a casa, aonde os irmãos estavam orando por Pedro. Pedro bate na porta daquela casa, veio uma moça e abriu uma pequena janelinha e se assustou, porque era Pedro que estava liberto. Ela não entendeu. A igreja estava orando para que Deus libertasse Pedro, e Pedro foi até a casa aonde a igreja estava orando por Pedro. Sabe o que é isso? Tem coisas que Deus já liberou lá no céu e que vai chegar no teu endereço. Você está orando e Deus está me dizendo: meu filho, eu já enviei o correio, vai chegar lá, eu já anotei o teu endereço, e o diabo já perdeu o teu endereço, o capeta já caiu por terra, e a bandeira da vitória vai ser entregue na tua mão, lá na tua casa. Tem coisas que você vai atrás, tem outras que Deus vai mandar lá, e ouça bem, Jesus chega primeiro do que o Sedex. Chega ou não chega? Olha para o seu irmão e diga para ele: Jesus chega primeiro do que o Sedex. Fala para ele: Jesus chega primeiro do que o SAMU. É só dobrar o joelho. Delegacia do crente. Qual é a delegacia do crente? É no círculo de oração. Desce na presença de Deus, Deus anota o pedido, bagunça o barraco do diabo e diz para o meu filho e para a minha filha: recebe a bênção, recebe a vitória, recebe a bênção, recebe a vitória. Alá para Xandarábia. Eu estou sentindo unção nesse negócio. Aleluia. Alguma vez
você viu na Bíblia Jesus correndo? Alguma vez você leu na Bíblia e Jesus correu? E Jesus estava atrasado e precisou dar uma carreira. Você leu? Não. Por quê? Porque Jesus nunca precisou correr. Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Não chega. A única vez que eu fiquei impressionado, pela primeira vez que eu li, foi quando o seu amigo Lázaro morreu. A Bíblia diz que Lázaro morreu e avisaram para Jesus. Jesus foi depois de quantos dias? 4 dias. Eu fiquei impressionado. Eu disse, Jesus, tu era amigo dele, e ele tem um amigo, e tu só chega depois de 4 dias. E eu fui entender por quê. Porque havia uma crença entre os judeus, que o homem poderia ressuscitar até o 2º dia. Havia uma crença entre os judeus, que o espírito do homem ficava em cima dele, enquanto velava um corpo, até 2 dias. Por isso que Jesus foi no 4º dia. Por isso que Jesus chegou no 3º. Jesus ressuscitou no 3º e deixou o 4º dia para Lázaro, seu amigo. Por que Jesus chegou no 4º? Por que Jesus não chegou no 1º? Porque os judeus talvez estariam dizendo, ele ressuscitou? Não, ele não ressuscitou. Isso é normal, isso acontece. O homem é normal ressuscitar no 1º e 2º. Jesus, sabendo disso, não vou chegar no 1º nem no 2º. No 3º é meu, então chego no 4º. Para quê? Para confundir todos aqueles que acham que a vitória de Lázaro era sorte, era coincidência, era cultura. Agora eu vou aplicar na tua vida. Jesus não está se atrasando, Jesus não está demorando, ele apenas está deixando o tempo passar para você, porque para Deus o tempo não passa, ele é atemporal. Para Deus tudo é presente, passado e futuro. Deus está deixando o tempo passar para você, para que aquelas pessoas que estão à tua volta, que não acreditaram no milagre que Deus prometeu fazer na tua vida, para estas pessoas contemplarem verdadeiramente foi Deus quem fez isso na vida dele ou na vida dela. Se Jesus chegasse no 1º dia, o povo estaria dizendo, isso aí, rapaz, isso aí é sorte, isso aí não foi bênção de Deus, não, isso aí foi o braço do homem, isso aí foi camaradagem, isso aí foi coisa que arrumada aqui mesmo na terra. Aí por isso que Jesus, não, meu filho, deixa eu chegar no meu tempo, porque eu vou calar a boca de muita gente, e ele vai ter que glorificar o meu nome, porque foi eu que fiz isso na tua alma e na tua vida. Quem acredita, levante a mão e por favor dê um glória mais alto para Deus. É Deus quem vai fazer isso, é Deus quem vai fazer. Descansa no Senhor, descansa. Eu estou pregando aqui hoje, eu já enfrentei muitas coisas no meu ministério, muitas coisas. Hoje eu viajo por esse Brasil, Deus tem me abençoado muito, mas não foi fácil. Teve uma destas provações, dessas tempestades, que me engasgou, porque tem luta que te engasga. E aí o Senhor me visitou na madrugada e disse, vai orar. Eu busquei o Senhor naquela madrugada. Sabe o que foi que Deus me disse? Filho, tu está engasgado? Tu está engasgado com isso? Com essa tempestade, com essa aflição, com essa injustiça? Eu disse, tô, Senhor. Sabe o que foi que Deus me disse? Mastiga que desce. Eu digo, como? Ele disse, mastiga que desce, mas não morra engasgado por causa de problema nenhum.
não morra engasgado por causa de problema em igreja, em ministério, em nada. Mastiga que desce, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Meu negócio é com Jesus, é com o céu. A Bíblia diz que Jesus estava, porém, dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos aproximando-se. Repita comigo. E os discípulos aproximando-se. Olha para cá. Mas os discípulos não estavam dentro do barco? Como é que os discípulos se aproximaram? Olha que coisa linda. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está próximo de Jesus. Tem gente que está na igreja, mas não está perto dele. Aí sabe o que é que Deus faz? Manda tempestade. Como diz um bom cearense, eu quero ver se Caba mais perto de mim agora. Eu quero ver se ele não chora na minha presença. Eu vou quebrar ele todo. Eu quero ver se ele não se aproxima. E a Bíblia diz, e os discípulos se aproximaram dentro do barco. Você está aqui, gosta de vir para a igreja, vem toda quinta, todo domingo, está Santa Ceia, culto de senhoras, culto de mocidade, está aqui, mas não se aproximou. Tem gente que está próximo, mas não está. Tem gente que está no barco, mas não está próximo de Jesus. Sabe o que é que Deus está me falando? Eu quero ter um contato mais íntimo contigo. Eu não quero apenas que você venha para minha casa, isso é muito bom, mas eu quero ver teu coração, eu quero se apossar da tua alma, diz o Senhor. Eu quero se apossar de ti, eu quero te usar, eu quero te colocar em um cargo dentro da minha casa. Eu quero que você se aproxime, eu quero que você deixe eu te usar. Você já viu o que está escrito em Apocalipse? A Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta de alguns corações, de pessoas que estão dentro da igreja, porém está com a porta do coração fechado para a obra e para a causa de Deus. Deus está nos dizendo, nesses últimos dias, eu estou permitindo algumas tempestades para que os meus se aproximem de mim, para que os meus cheguem mais perto. Oh, aleluia! E a Bíblia Sagrada diz, é tempo de buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E os discípulos se aproximaram dele e o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Vou te chamar a atenção para mais um texto, para mais um versículo. Os discípulos se aproximam do Senhor e depois oram. O que foi que os discípulos fizeram? Oraram. Os discípulos pularam do barco ou os discípulos oraram? Eles oraram. Tem gente, quando enfrenta a tempestade, é o primeiro a pular do barco. Ei, vou te dar um conselho. Não sai do barco não. Quem pula do barco são os covardes. Ei, aprenda com os discípulos. Os discípulos eram bons no nado, pescadores, eles eram. Os discípulos manjavam de mar, pescadores, eles eram. Os discípulos conheciam nado como ninguém, mas eles pularam do barco? Não. Por quê? Porque nesse mar não tem bom. Se pular,
vai morrer. Mas pregador, a coisa está feia para o meu lado aqui. Não saia da posição que Deus te colocou. Mas pregador, o negócio está ruim para o meu lado. Não saia da cadeira que Deus te colocou. Mas pregador, eu não estou aguentando mais. Mas coisa Jesus aguentou por ti na cruz do Calvário. Deixa de ser frouxo, deixa de ser covarde, deixa de ser menino, deixa de ser criança, deixa de ser neném de Jesus, rapaz. Vai crescer, levanta a tua cabeça, seja homem, seja mulher de Deus na terra, enfrenta o problema, levanta a cabeça, a mão e dá uma rajada de glória, mas não saia da presença dele. Alabra Xandarábia. Está com medo de quê? Está com medo de quê? Os discípulos, eles não pularam no barco, ficaram no barco. Sabe o que aqui Deus está me dizendo? Aonde a tempestade se levantou, é ali que o meu Deus vai se levantar a meu favor. Sabe por quê? Se tem uma coisa na palavra, é essa: aqueles que são humilhados serão exaltados. Ei, escuta só. No lugar aonde você foi humilhado, ali Deus vai te exaltar. E eu vou profetizar: para cada ano de humilhação, Deus vai te dar dupla honra para a glória de Deus. Não saia, não fuja, seja valente de Deus. As coisas de Deus são feitas com determinação, com entusiasmo, com coragem. Algumas pessoas estão precisando de poder espiritual para enfrentar essas tempestades. Talvez você que está me escutando agora, você está nessa situação, não sabe mais para onde ir, não sabe quem mais recorrer. Você olha para o lado, não vê nada. Você olha para o outro, não tem uma mão que seja estendida para te ajudar. Mas ouça, você está só? Sim, estou. E você sabe por que você está só? É porque tem coisas que Deus vai te falar que ninguém podia escutar. Deus tirou pessoas da direita e da esquerda para falar coisas só contigo, diz o Senhor. Deus te separou para a obra, por isso Ele quer que você não retroceda, porque nesses últimos dias não é momento de retroceder, não é momento de voltar atrás. A mesma ordem que Deus deu para Moisés, Deus está dando para a igreja contemporânea. A ordem é para marchar, diz o meu povo que marche, é hora de avançar na terra. Se você buscava, busca mais um pouco. Se você lia a palavra, leia mais um pouco. Se você se consagrava, se consagre mais um pouco. Não seja como a igreja de Laodiceia, que dizia assim: rico eu sou e enriquecido estou e nada me faz falta. Porém Deus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Tem pessoas que dizem: eu estou na graça, e Deus está dizendo: ele está na desgraça. Tem pessoas que dizem assim: eu estou rico, e Deus está dizendo: esse aí é miserável. Tem pessoas que se apresentam: eu estou abençoado, e Deus diz: não, esse aí está pobre. Tem pessoas que se levantam e dizem: não, eu estou com a visão de Deus, e Deus está falando: esse aí perdeu a visão faz tempo. Tem pessoas que dizem: eu estou abençoado e adornado
adornado com as vestes espirituais, mas Deus conhece e sabe quem é você. Não adianta jogar a capa da hipocrisia, porque Deus vê você por dentro e por fora. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. A Bíblia diz, para nós começarmos a concluir, que aqueles homens não pularam, eles permaneceram no barco. E olha que coisa linda. Eles oraram dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Jesus lhe dá uma palavra: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe por que eles estavam com medo? O problema era questão de fé. Fé, às vezes, nos falta. E qual é a orientação? Fazer a oração dos discípulos: aumenta-nos a nossa fé. A fé, ela vai te levar a 3 coisas. 3. Primeiro, a fé vai te levar a crer naquilo que é incrível. Segundo, a fé vai te levar a ver aquilo que é invisível. Terceiro, a fé vai te levar a receber aquilo que é impossível. Essas são as três dimensões da fé. Essa questão, Jesus exorta os discípulos e diz: homens de pequena fé. Após isso, Jesus tem uma atitude. A Bíblia diz que então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Diga comigo: seguiu-se uma grande bonança. Diga: sempre depois da tempestade, sempre vai terminar com bonança. Começou na tempestade, vai terminar como? Começou na prova, vai terminar onde? Começou com dificuldade, vai terminar onde? Ei, o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. Você já leu aquele versículo? O mais importante não é o começo, é o fim de todas as coisas. Tem gente que no ministério começa até ruim, mas Deus vai aperfeiçoando ele. E quando você o vê novamente, ele está um vaso preparado para toda boa obra. Eu me lembro do meu começo. Foi difícil, foi complicado, mas Jesus me adestrou. Jesus me preparou na palavra e na oração, no jardim de oração e na meditação da palavra. Sabe qual é a mensagem que eu tenho para te dar hoje? Você pode até estar com dificuldade de exercer o ministério que Deus te entregou. Você pode até receber algumas críticas. No começo, ela não tem uma voz boa, ele não sabe pregar, ele não sabe ensinar. Isso aí eu escutei muito, mas hoje Deus trocou isso, e assim vai acontecer com você. A Bíblia diz que Deus opera tanto o querer como efetuar. O que é isso? Deus te chamou, e o mesmo que te chamou vai te preparar para essa chamada que Ele mesmo te chamou. Em outras palavras, não desanime, vá em frente, enfrente os obstáculos, não pare por causa de ninguém, não pare por causa de E, por causa de B, por causa de A. Levanta a tua cabeça, Deus está te preparando, é no meio do deserto, para que você faça a obra verdadeiramente de Deus. Vai fazendo a obra aqui, Deus vai te levando para lá. Vai fazendo a obra aqui, que Deus vai te preparando para lá. É degrau em degrau, Deus vai preparando a sua estrada. Eu quero profetizar na sua vida esta noite, em nome de Jesus. As tempestades da vida, elas são bênçãos de Deus para a tua alma. Não desista, não diga que a tempestade é grande, não vá embora, não pule do barco, vá orar,
se aproxime de Jesus. Saiba que o final é melhor do que o começo. Saiba que depois da lágrima vem um sorriso, vem a vitória, vem a glória, vem a bênção, vem o reconhecimento. Deus vai preparar tudo para você. Eu quero profetizar em sua vida: Deus está preparando um banquete para você, e também para sua casa, e também para sua família. Não saia da posição. Deus está preparando algo para você. É no final. Não desista. É no final. É no final. Hoje eu estou vendo aquilo que Deus me prometeu há muito tempo. Hoje eu estou contemplando as promessas de Deus lá no começo. E é isso que vai acontecer contigo. É isso que vai acontecer com você. Deus não se esqueceu das promessas que Ele te fez lá no começo. Deus não se esqueceu daquela palavra que Ele falou contigo, usando profeta, usando pastor. E Deus está dizendo: eu vou fazer nesses últimos dias coisas que você tem esperado por muitos anos. Se você acredita nisso, dê um glória mais alto que você puder. Se levante em nome de Jesus. Se ponha de pé em nome do Senhor. Aleluia. Deus, nós te exaltamos por esta noite. Nós bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo mais uma vez. Nesse culto de doutrina, nós cremos, ó Pai, que algo enorme, grande, maravilhoso Tu falastes conosco. Que o Senhor seja louvado. E a igreja exalta, glorifica e bendiz o nome do Senhor.